Vamos continuar os nossos estudos sobre os retificadores não controlados. Na aula passada, nós vimos um pouco de estabilizadores de tensão, vimos a influência do capacitor no circuito retificador, tanto de onda completa como meia onda. E vamos agora conhecer esse diodo aqui, ó, o diodo Schottky. Ele é um diodo utilizado para retificação, só que em sinais de alta frequência. Então, ele possui alta velocidade de recuperação da barreira de potencial. O que acontece em alta frequência no diodo comum? Eu tenho, vamos voltar um pouquinho aqui, eu tenho aqui nesse exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui um retificador, uma frequência de 60 Hz, um diodo comum sendo utilizado. Mas se eu tenho aqui uma frequência muito alta, a barreira de potencial presente nesse diodo, ela não tem velocidade suficiente para se recuperar em altas frequências. Aqui nós estamos falando de 60 Hz. Agora você imagine uma frequência de 90 mil Hz, 90 kHz. Então, olha só o que vai acontecer. Temos aqui a forma de onda na carga, né? A retificação normal, só que eu tenho aqui ainda uma condução desse diodo, porque o tempo aqui é muito pequeno. Veja aqui que desse intervalo até aqui, eu tenho 3 microsegundos. Então, é uma frequência muito alta. O diodo não consegue recuperar a sua barreira de potencial a tempo de bloquear a passagem da corrente. Então, esse aqui é um efeito indesejado, e para isso se desenvolveu os diodos Schottky. A simbologia é semelhante ao diodo comum, com o formato aqui de um S, e ele, utilizando o diodo Schottky, eu vou ter a minha retificação normal. Com o diodo comum em altas frequências, vamos ter esse efeito aqui indesejado, ok? Então, finalizamos os circuitos monofásicos, agora vamos conhecer os trifásicos. Vamos começar pelo meia onda. Temos aqui o desenho do circuito, 3 diodos, o neutro alimentando a carga. Também conhecido como retificador trifásico com ponto médio, ele pode ser considerado como uma associação de 3 retificadores monofásicos de meia onda. Cada diodo é ligado a uma das fases da rede de alimentação trifásicas. E esse aqui é importantíssimo. É indispensável o emprego do neutro no sistema de alimentação. Se a sua alimentação trifásica não tiver neutro, não tem como utilizar esse circuito. Lembrando que um sistema trifásico com neutro significa que ele está ligado em estrela. A ligação em triângulo não tem neutro, somente a ligação em estrela. Então isso significa que daqui para trás eu tenho aqui um fechamento em estrela aqui na minha fonte. A fórmula é essa aqui, ó, 3 de trifásico vezes raiz de 2, que me faz chegar à minha tensão de pico, multiplicado pela minha tensão de linha. Lembrando que tensão de linha é a tensão entre a fase A e fase B. Tensão de fase é a tensão entre a fase A e o neutro, dividido por 2π. E o valor médio será... Então, ou seja, isso aqui é uma abreviação dessa fórmula. Se eu pegar 3, multiplicar por raiz de 2 e dividir por 2π, eu vou ter 0,675. Então, isso aqui torna-se uma constante e simplifica bastante a fórmula. Ok? Vamos a um exemplo prático. Determine a tensão média na carga do circuito retificador ao lado, alimentado por uma tensão trifásica de 220 volts. Quando eu não falo que a tensão é de linha ou de fase, ela sempre será de linha. Então, a referência é a tensão de linha. Agora, se eu falar tensão de fase, aí sim eu estou me referindo à tensão de fase.
Agora, quando eu não especifico, vocês considerem a tensão de linha, que é a tensão de entrada aqui entre a fase A e fase B. Então, calculando, né? Então já temos aqui a tensão de linha, que eu posso alimentar o meu enunciado com tensão de fase. E você utilizando essa fórmula vai errar. Você vai precisar de transformar a tensão de fase em tensão de linha, que nada mais é do que multiplicando por raiz de 3. Então, o valor médio na carga será aplicação direta da fórmula 148,5 volts. Aqui temos a forma de onda, fase A, fase B, fase C. E o meu retificador ele vai trabalhar aqui, ó. Olha só. Lembrem-se que no meia onda ele chega a tocar no zero. Já no trifásico ele não toca no zero. E a tensão média calculada vai ficar mais ou menos nessa região aqui, ó. Vejam que a tensão média é mesmo, tá? Não é nenhuma nada especial, não. Então, conhecemos aqui o meia onda, utilizando 3 diodos. Obrigatoriamente eu preciso do neutro. Vamos agora conhecer o onda completa, que é composto por 6 diodos, e a sua principal vantagem em relação ao trifásico meia onda está na maior amplitude da tensão, que vamos comprovar no próximo slide. Ou seja, eu tenho uma tensão contínua de saída maior e menor pulsação da tensão contínua entregue à carga. Então vamos ter uma comparação legal no próximo slide, pessoal. Então ele é ligado dessa forma, 6 diodos, temos aqui a carga, o neutro fica aqui bonitinho aqui fazendo fechamento em estrela. Então o neutro ele não tem ligação aqui na minha carga. Eu posso utilizar aqui uma alimentação em triângulo nesse caso, né? Que eu não preciso do neutro na carga. Temos aqui a aplicação direta aqui temos a fórmula, 3 vezes raiz de 2 vezes a tensão de linha, o que difere do anterior, que eu não tenho aquele 2 aqui embaixo, mas não. Divido só por π. Resumindo, né, multiplicando esse, eu vou ter 1,35 vezes a minha tensão de linha. Vamos a um exemplo prático? Então, temos aqui duas formas de onda bem interessantes. A figura abaixo compara a tensão de saída do retificador trifásico de onda completa, tendo como base as tensões de fase e de linha, respectivamente. Então, aqui temos o resultado da minha retificação em onda completa. Aqui, ó, nós temos a fase A, fase B e fase C. No retificador meia onda, a minha retificação, a minha tensão na carga ficaria aqui, ó. Lembram do exemplo lá no meia onda? Ficaria aqui. Vejam que o onda completa eu tenho um aumento da minha tensão e eu tenho menos ondulações. A ondulação aqui é bem baixa, quase mínima. Aqui eu tenho uma ondulação um pouco maior. E aqui temos, utilizando como referência, a tensão de linha. E você pode pensar, poxa, mas como que essa tensão vai parar aqui em cima, sendo que a minha entrada está aqui, ó? Mas aqui eu estou usando a tensão de fase como referência. Então aqui, utilizando a tensão de linha como referência, mostra a amplitude da minha retificação. Ok? E como fica... vamos aqui a um exemplo prático. Determine a tensão média na carga do circuito retificador ao lado, alimentado por uma tensão trifásica de 220 volts. Então temos aqui a aplicação direta da fórmula. Aqui eu tenho somente a minha... eu fiz um ajuste aqui na escala para mim destacar a retificação e mostrar a tensão média. A tensão de pico, nesse caso, se não me engano, é 311 volts. E minha tensão média aqui está com 297, mais ou menos aqui, ó. Ok? Vejam que é tensão média mesmo. Você pode, se você pegar esse pedacinho de área acima dessa linha, ela se encaixa aqui nesses vazios. Se você imaginar que isso aqui, se você pudesse recortar isso aqui e colar aqui, ó,
você vai ver que o que está aqui preenche esses vazios. Por isso que é chamado de tensão média. Ok, pessoal? Até mais.